Gente, nós estamos recebendo aqui o deputado Fernando Krelling, que depois de alguns conflitos de agenda, a gente conseguiu trazer o deputado do MDB aqui. Muito obrigado pela visita, deputado. Tudo bem? Tudo bem, Enio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Uma honra estar participando aqui com vocês nessa página que é tão assistida, acompanhada, compartilhada aí nas redes sociais aqui na nossa cidade e todo o norte de Santa Catarina. Deputado, o senhor acabou de sair de uma campanha eleitoral e que o senhor sofreu um desgaste muito grande por ser do MDB e, reconhecidamente, o antecessor, o prefeito anterior, o do dele, sofreu muito desgaste, né? Como é que foi essa última experiência? A votação foi expressiva, sem dúvida, mas se sentiu frustrado com os resultados? Como é que é a sua avaliação dessa eleição que acabou levando o Adriano Silva à prefeitura? Então, Enio, saí com a cabeça erguida, da mesma forma que entrei, pude sair da eleição um dia depois agradecendo as pessoas que acompanharam, participaram conosco da campanha. Não agredi ninguém, não falei mal de ninguém, simplesmente a gente fez uma campanha de debates, de propostas para a cidade, e nesse momento realmente eu carreguei um peso de um desgaste, né, de 8 anos da prefeitura, do partido, do prefeito Udo. Isso foi natural, a gente entendeu, então saí com a ideia de continuar ajudando Joinville, auxiliando Joinville, auxiliar o prefeito Adriano, que tanto necessita, ainda mais num momento como esse, né? Deputado, em meio a essa pandemia que já passa de um ano e deve durar ainda alguns meses, certamente, a gente espera que poucos meses, né, mas os números não são muito animadores, qual é a sua posição em relação a essa questão do faz lockdown, não faz lockdown? Os empresários, obviamente, sofrem demais, especialmente os pequenos, né, com esses lockdowns. Qual é a sua posição a respeito desse tema? O senhor tem uma posição formada a respeito do assunto? Tenho, desde o início da pandemia, desde 18 de março do ano passado, quando teve fechamento, né, o primeiro lockdown, eu sempre tive a posição de conseguirmos equilibrar a economia e a saúde. Não adianta a gente fechar tudo e acabar quebrando a economia, e depois que precisa recursos, principalmente recursos públicos para investir, em leitos, em respiradores, nós também não temos. Então, nós vamos quebrar a economia, quebrar a saúde. Infelizmente, no futuro, será uma piora ainda maior. Então, sempre tive uma posição de manter os distanciamentos, ter os cuidados necessários, mas que não tenham lockdown, não tenham fechamento. Diferente de países que fizeram lockdown. Alguns países fizeram lockdown e não foi lockdown seletivo. Foi lockdown 100%, e tem países que já estão há um ano praticamente sem mortes. Só que é o seguinte, né, Enio? Os caras ficaram 76 dias parados e o governo manteve as pessoas em casa. Por exemplo, você fatura tanto no seu comércio, você vai fechar, o governo mantém você em casa. Aí tudo bem, que não é a realidade do Brasil. Então nós temos que conseguir aí continuar equilibrando a saúde com as questões econômicas aqui no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Que tem pessoas que não sabem a realidade, né? Para um vendedor de pipoca não tem dinheiro guardado, né? Ou ele sai para vender pipoca ou ele não vai ter dinheiro para se alimentar no dia seguinte. E esse que é a grande dificuldade de equilibrar essa coisa. É algo muito, um tema que para algumas pessoas é muito fácil falar, quando se tem o dinheiro na conta todo mês. Aí é muito simples, né? Fecha tudo. Só que quem realmente precisa levar o leite para o seu filho, o alimento para a sua família, sabe a importância que é um dia de trabalho. Um dia fechado realmente acaba prejudicando o mês todo de uma família. É só refletir. Pensa em quem paga aluguel e trabalha de pintor, por exemplo. Se ele não sair para pintar, ele não vai ter dinheiro para aluguel. E o dono do imóvel não vai precisar daquele aluguel também. Então é muito complicada essa situação. Agora, a forma como o Estado tem tratado a pandemia, o senhor acha que está dentro daquilo que é alcançável, poderia avançar mais nessa situação de atender melhor, especialmente a falta de vagas, por exemplo, e UTIs, principalmente aqui em Santa Catarina? O que se pode fazer para melhorar isso, se é que o senhor acha que é preciso melhorar? A gente está passando uma crise sanitária mundial, né? Então, realmente, aquele que tem a resposta de tudo, eu vejo às vezes na rede social, todo mundo tem a resposta para alguma coisa, mas tudo que lhe convém. Mas o mundo ainda não teve respostas, né? O mundo ainda não tem a cura desse vírus e realmente todos os gestores eles estão tentando conduzir da forma que acham melhor. Mas nem sempre a forma que eles acham melhor é o melhor para a população. Então, acho que no ano passado, o lockdown que teve os primeiros 14 dias foi muito antecipado, mas justamente se baseando no que acontecia na Itália naquele momento, com 1.200, 1.300 mortes por dia. Então, o Brasil, em alguns momentos, tentou se antecipar para que isso não ocorresse, mas eu acho que teve muitas falhas, diversas falhas do governo, e inclusive nas questões dos decretos,
esses decretos, às vezes, a flexibilização seletiva é a coisa mais, o lockdown seletivo é a coisa mais difícil que tem para um empresário, porque você pode abrir, mas eu não posso. Mas por quê? Se uma lotérica está lotada, um banco está cheio e um mercado está superlotado. Então é isso que é um pouco difícil e aí que estão os erros que os governos estão, no meu entendimento, causando nesse momento. A gente deu muitos exemplos práticos aqui, né? Daí o cara que vende o calçado na loja do bairro, fecha. Daí o sujeito vai lá no grande supermercado e compra um calçado do grande. Roupa, calçado. Quer dizer, daí prejudica duas vezes o pequeno comerciante. Porque não fica nem a demanda reprimida para o cara comprar na segunda-feira, né? Exatamente. Ele acaba comprando no final de semana e não na loja do bairro. Exatamente. É bem triste. Deputado, o governador Carlos Moisés sofreu uma pressão danada no ano passado, possibilidade de processo de impeachment, houve um recuo, ainda há essa possibilidade, não está descartada. Qual é a situação do governador hoje, do ponto de vista dos senhores deputados estaduais? Então, teve 2 processos de impeachment, né? O primeiro processo é sobre o aumento dos procuradores do Estado. Esse processo passou pela Assembleia, a Assembleia entendeu que o governador estava errado, votou pelo impeachment do governador, então teve uma comissão mista de desembargadores e 5 deputados estaduais, que aí os desembargadores entenderam que o governador não errou, não cometeu crime de responsabilidade, inclusive o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, e o governador voltou ao cargo. Agora teve dos respiradores, que está agora, teve uma CPI na Assembleia Legislativa, o qual surgiu esse novo pedido de impeachment. Agora tem dia 26 aí um julgamento também de uma comissão mista, que são os desembargadores, 5 desembargadores e 5 deputados estaduais eleitos, né, pelo parlamento. E aí sim será, se o governador será votado, se o governador é afastado ou não. Já tem alguns pareceres, tanto da Polícia Federal, que inocentou o governador Moisés desse caso. Parece que já recuperaram dos 33 milhões, 18 milhões de reais, está em bloqueio judicial. Gostaríamos que já tivessem recuperado 33 e prendido, né? O sem vergonha que fez isso, desculpa a expressão, mas realmente uma crise sanitária. O cara se utilizar de recursos públicos para enriquecer e acabar prejudicando as pessoas que tanto necessitam nesse momento, uma pessoa dessa precisa ser presa. É o que a Polícia Federal está fazendo, está investigando quem errou, qual foi a pessoa que deve ser presa, e aí sim, já recuperou 18 milhões e acredito que a investigação ainda esteja ocorrendo. O que acontece é que nessa mudança de caminho entre CPI, a votação dos deputados, houve esse parecer, tanto do Tribunal de Contas quanto da Polícia Federal, inocentando o governador Moisés. Então foi uma decisão técnica. Politicamente ele teria sido cassado. Politicamente seria cassado, mas teve uma decisão técnica que agora, efetivamente, dia 26, será avaliado pelo Parlamento e também pelos desembargadores, se afasta ou se não afasta pelo caso dos respiradores. Mas foi anexado a todo o processo essa questão da Polícia Federal, que tem muito peso também a questão de retirar ele do processo e inocentá-lo nesse momento. Logicamente, as investigações continuam. Lá na frente pode ter um reviravolta e conseguir constatar alguma irresponsabilidade ou irregularidade no caso também. Deputado Fernando Krelin, nós falamos outro dia com um policial e ele se queixou que o efetivo, o número de policiais que há em Joinville hoje, é menor do que era, por exemplo, nos anos 90. Por que é tão difícil para o governo do Estado? É claro que não é responsabilidade do deputado, mas a gente espera que o deputado cobre isso lá. Por que é tão difícil voltar, pelo menos, aos números dos anos 90? Que hoje nós temos 2 batalhões, só para o internauta entender, mas o número de policiais é menor do que era nos anos 90. Por que é tão difícil conseguir policiais para Joinville? Enio, isso é um absurdo. 1988, Joinville tinha 1.200, 1.300 policiais militares. 1988. Pasmem, 30 e poucos anos depois, Joinville tem 700, 700 e poucos policiais, que ainda trabalham em revezamento. E esse policial, quando a gente diz que tem 700, alguns afastados por problemas de saúde, outros no revezamento, num horário nós temos 200, 200 e poucos policiais na rua. E o que a população precisa? De ostensividade. Ostensividade é policial na rua, não é policial dentro de uma estrutura física, e sim na rua, auxiliando a população com uma viatura. É isso que a gente batalha e cobra do governo. A gente conseguiu agora emendas parlamentares, inclusive na próxima semana serão entregues, que eu consegui para o 17º aqui de Joinville, para o 8º Batalhão da Polícia Militar, recursos para a compra de equipamentos, materiais, principalmente viaturas, para aumentar essa ostensividade, principalmente nos bairros aqui da cidade. Nós falamos no início da nossa conversa aqui da eleição municipal. Como é que tem sido a relação do deputado Fernando Krelin com o prefeito eleito Adriano Silva? Então, na semana passada estive no Hospital Regional, com a gente fez um trabalho aí junto ao governo do Estado, cobrando do secretário do Estado o aumento de leitos.
foram aumentados aí 30 e poucos leitos de enfermaria, mais 20 leitos de UTI, que deve estar colocando em prática agora essa semana, 20 leitos de UTI. Infelizmente, a pandemia, você coloca 20, precisa 40, bota 40, precisa 80, que o contágio está muito rápido, mas tem um ótimo relacionamento. A maior parte das minhas emendas parlamentares, fui o deputado estadual que mais trouxe recursos para Joinville, então eu vou continuar ajudando. O Adriano, ele foi meu concorrente na campanha, mas hoje ele é o prefeito da minha cidade. Então eu tenho que respeitar a votação, tenho que respeitar a escolha da população e vou auxiliar sim, vou ajudar a cidade. Logicamente, se ele entender que não deva, que não quer o meu auxílio, é um pouco diferente. Mas eu vou auxiliar porque acho que um partido político, uma bandeira ideológica política, está muito abaixo do que uma cidade, né? Joinville está muito acima disso tudo. Então, vou continuar auxiliando e já tenho marcado, imagino que na próxima semana, uma visita no gabinete para a gente alinhar esses detalhes de recursos para Joinville. Deputado, o Hospital São José de Joinville absorve uma parte gigante do orçamento da cidade, isso é um problema de longa data, né? Qual a opinião do senhor a respeito dessa questão? Há quem diga que o Hospital São José precisa ser responsabilidade do governo do Estado, ou pelo menos melhor compartilhado. Como é que o senhor entende? Ou até se cogita uma entidade, a exemplo do que ocorre com o Hospital Infantil, uma entidade absorver o Hospital São José. Qual a sua opinião a respeito desse assunto? O Hospital Municipal São José tem um custo para o município hoje de mais de 200 milhões no ano. Então, é um custo alto, com certeza é o custo que às vezes as pessoas... fazendo uma conta básica aí, é o custo lá da pavimentação, que a população tanto precisa, em Joinville é colocado no Hospital São José. Necessário, né? Só que hoje o Hospital São José não atende 600 mil habitantes, atende mais de 1 milhão de pessoas em toda a nossa região nordeste de Santa Catarina. Existe um debate muito grande, histórico, já antigo, e geralmente em época de eleição vem esse discurso, que tem que passar a folha do São José para o governo do Estado. Só que as pessoas que falam isso têm que entender também que o município de Joinville aderiu um plano estadual, um plano hospitalar, né? Um plano estadual, fez da política hospitalar catarinense, ele aderiu a esse programa que ele recebe um recurso mensal. Então, quando ele aderiu, ele já praticamente abriu mão dessa possibilidade. Então tem que revogar isso, o governo municipal tem que batalhar, revogar isso, para daí sim ter a possibilidade futura. Hoje ele assinou um termo com o Estado que é diferente, um repasse de 1,5 milhão mês, mais ou menos isso. Deputado, o senhor é oriundo do esporte, né? E justamente há um problema aqui em Joinville, que é uma decisão da prefeitura, a gente entende, mas momentaneamente o futebol em Joinville não pode ser realizado, tanto é que o JEC jogou algumas partidas em Brusque, né? E há outras cidades que têm restrições. Qual a opinião do senhor a respeito desses decretos, especialmente com o futebol profissional? Então, eu sou uma pessoa que, aí eu vou falar de uma questão técnica e científica mesmo. Hoje, uma pessoa que pratica exercício físico e atividade física, ela tem uma expectativa de vida muito maior. Ela tem respostas mais rápidas contra infecções, maior velocidade e aumento de imunidade. Então, hoje, esses decretos eles estão fazendo com que as pessoas parem de procurar a saúde, porque queira ou não queira, praticar esporte coletivo também é saúde. Você pratica 3 vezes por semana? É saúde. As doenças pré-existentes, elas ficam longe. E essas comorbidades, né? Então, eles estão evitando que as pessoas busquem saúde para ficar em casa esperando a doença. Então, a gente tem que inverter. As pessoas que estão para vários países do mundo já estão aderindo a isso. Atividade física, exercício físico, seja o futebol coletivo, seja qualquer esporte. O problema é o seguinte, que as pessoas têm que ter consciência que vão lá jogar, depois não adianta também fazer churrasco, se aglomerar, um tomando no copo do outro. Esse é o grande problema. Mas a prática do exercício em si tem que ser defendido. Hoje existem vacinas que a eficácia é 92%, 80%, 70%, e teve vacina que até 42%. Só para você ter uma ideia, o número de pessoas que se tornam, de 100%, pessoas que praticam atividade física e exercício, elas chegam a 30%, apenas 30% são internadas, 70% não são. Então, praticamente, é uma vacina preventiva à prática constante de atividade física. Então, eu defendo que isso tenha que ser liberado, logicamente, com os regramentos sanitários pertinentes e necessários nesse momento. Deputado, para a gente concluir a nossa conversa aqui, falar um pouquinho de política. O MDB sempre foi o grande partido, o rolo compressor de Joinville. Claro, algumas vezes perdeu a prefeitura, mas sempre com uma votação muito grande, e foi o que aconteceu, inclusive, na última eleição. Talvez a Câmara tenha ficado um pouco aquém, né? Normalmente o MDB elegeria mais vereadores. Qual é a sua opinião? O MDB ele precisa se renovar? O que houve com o MDB? O senhor está preocupado com o partido? O senhor acredita que isso é só uma fase? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre olhei para pessoas, né? Não adianta eu olhar só para uma bandeira, eu olho para pessoas. O MDB é um partido que tem uma história com o Luiz Henrique, com o Pedro Ivo, uma história importante aqui na cidade.
E essa história ela ficou marcada, né? Algo muito importante. Só que a política ela é cíclica. Daqui a pouco é uma roda gigante, né? Está em cima, daqui a pouco está embaixo. O MDB ficou muito tempo no governo. Então é naturalmente esse desgaste e agora tem que se reinventar, se reestruturar e realmente as pessoas que são que têm a mesma defesa de um equilíbrio, porque hoje a gente está falando de política nos extremos, né? O cara é extremo direita, daí o extremo esquerda, daí ficam se brigando, rede social tem muito disso. Que a gente acha um ponto de equilíbrio, que as duas pautas são importantes, o desenvolvimento social é importante, assim como uma polícia mais ostensiva, que são pautas de direita e esquerda, para a gente achar esse equilíbrio. E eu defendo sempre o equilíbrio. O nosso partido, daqui por diante, vai nessa linha de equilíbrio e de ajudar a cidade. Então o MDB ele precisa se reestruturar sim, é um partido que teve muito tempo no poder, só que agora é um reinício, é uma página em branco que a gente vai começar a escrever uma nova história. Deputado, alguma novidade para o senhor contar aí para a gente para concluir? Não, dizer que eu estou totalmente à disposição da cidade, continuo auxiliando, né, com as nossas emendas parlamentares. Não paro, tá, Enio? Trabalho de domingo a domingo, visitando principalmente a região Nordeste, Norte de Santa Catarina, mas principalmente Joinville. Também estou indo aos hospitais, tive no PA Leste agora, uma situação bem difícil, principalmente para os profissionais que lá estão, e quero poder auxiliar o prefeito eleito, o secretário de Saúde, buscar recursos e ajudar nesse momento. Hoje a prioridade, Enio, é a gente auxiliar a cidade e principalmente equilibrar a economia e salvar vidas. Ô, deputado, só me diga uma coisa, como é que é essa coisa? Porque eu vejo que se o deputado vai no posto de saúde checar como é que está a situação, tem a turma que diz demagogia. Se o deputado não vai, cadê o deputado que não vem aqui olhar o que está acontecendo? Difícil. Como é que é lidar com essa situação? Vou te dar um exemplo, se tu me dá um minutinho, vou te dar um exemplo. O ar-condicionado no Hospital Regional, algum tempo atrás, ele parou, ele pifou, estragou. E aí eu fui na quarta-feira, fui na quinta-feira, estava em Florianópolis, no secretário de Saúde. Pô, o ar-condicionado, as pessoas no leito de UTI não podem ficar sem ar-condicionado. Na quinta-feira, vim de Florianópolis, 3 horas da manhã, eu estava no Hospital Regional. Realmente para fiscalizar em loco, para levantar, bati foto, mandei para o secretário, isso é um absurdo. Na sexta foi arrumado. Algumas pessoas falaram assim, olha só, que demagogia, por que ele foi lá? Mas infelizmente a gente não consegue agradar todo mundo. Então o que eu segui? A chave do fracasso, Enio, a chave do fracasso é tentar agradar todo mundo. Segue uma linha e vai. É isso que eu tento fazer, seguir uma linha que eu acho que é a linha do correto, do justo, e é isso que eu tenho feito e tenho, graças a Deus, auxiliado bastante gente. Deputado Fernando Krelin, muito obrigado pela visita. Espero que o senhor retorne outras vezes aqui para falar conosco. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa campanha maravilhosa que vocês estão fazendo pelas redes sociais, principalmente nesse momento de pandemia, conseguindo manter as pessoas atualizadas e principalmente solicitando, apelando essa responsabilidade nesse momento difícil. Que Deus abençoe todo mundo. Amém. Olha aí, muito bem. Recebemos hoje o deputado Fernando Krelin, do MDB.